E um debate contemporâneo que eu sei que também tu pesquisa é o debate da controvérsia liberais e comunitaristas, né? Inclusive, aí, alguns autores da tua pesquisa de doutorado são de um viés aí comunitarista. Bom, sobre esse debate, né? Qual é essa grande controvérsia hoje do debate liberais e comunitaristas? Já mudando de assunto É, para os contemporâneos agora. isso, o Locke está na raiz desses debates, né? Depois o Kant vai também, é, digamos, apresentar outros elementos para fortificar essa discussão, mas, no fundo, aqui fazendo uma defesa do autor que eu estudei, o Locke está nessas raízes aí, assim como o Hobbes, o Rousseau e o Kant também. Então, o debate entre liberais e comunitaristas nasceu mais ou menos aí na década de 80, finalzinho da década de 70, início da década de 80 do século passado, né? E aí a grande obra que dá origem a ao renascimento dessas discussões em filosofia política é o texto Uma Teoria da Justiça do John Rawls, que dá novo vigor e ânimo para as discussões de filosofia política que no século passado, até esse momento, elas estavam assim um pouco escanteadas da academia. E aí o texto do Rawls, também com um caráter assim de volta ao aspecto normativo da filosofia política, consegue resgatar a importância e a necessidade de a gente discutir a filosofia política não só entendendo como as coisas são, né? Então, talvez a sociologia possa fazer isso, né? Entender as relações entre os poderes, como o jogo político acontece, mas aí a tarefa da filosofia seria pensar, assim, o que normativamente nós poderíamos colocar aí como grandes princípios balizadores das discussões políticas concretas. Então, o texto do Rawls faz isso, e aí, como uma resposta ao Rawls, nascem os comunitaristas, né? Então, o Rawls dá origem basicamente aos liberais e nascem os comunitaristas, como Charles Taylor, como Alasdair MacIntyre, como Michael Sandel, talvez os grandes nomes aí dessa corrente. E o que eles vão dizer e vão tentar responder aí o texto do Rawls? A gente falava muito da questão da liberdade individual. Então, os princípios da justiça aí do Rawls, liberdade e igualdade, no fundo, são para garantir que o indivíduo possa escolher aquilo que ele quer para a sua vida. O Rawls chama isso de concepção de bem. Uma concepção de bem é, bom, o que eu quero fazer da minha vida, quais as coisas importantes que eu considero, e aí a organização política, no fundo, tem como atribuição garantir as condições para que o indivíduo possa fazer isso. A controvérsia que os comunitaristas vão levantar a partir disso é dizer, não, mas peraí, esse indivíduo ele vive num lugar, ele vive num contexto, ele vive numa realidade sócio-histórica. Não tem como esse indivíduo fazer nenhum tipo de escolha, não tem como ele dizer, não, o que importa para mim é ser professor de filosofia. Não, mas eu só cheguei a essa decisão, só cheguei a valorizar isso, porque eu vivi dentro de um contexto em que a filosofia tem uma certa relevância, que ser professor de filosofia vai ajudar, não financeiramente, né, mas vai ajudar a gente a pensar, não no meu caso, né, no caso do Matheus, que está aí nas mídias sociais fazendo um grande sucesso, já é um pouco Nossa. diferente, né, mas pelo menos vai ajudar a gente a pensar, a tentar entender as coisas melhor como elas acontecem no mundo. E aí essa é a grande controvérsia, liberais e comunitaristas. Então a gente teria de um lado os liberais sobrevalorizando o indivíduo, né, e o seu poder de escolha, e nós teríamos do outro lado os comunitaristas sobrevalorizando o contexto, a comunidade que esse indivíduo está inserido, e dizendo, bom, esse indivíduo só escolhe porque tem alguém que oferece os elementos para ele escolher, mas mais do que isso, né? Não só oferece os elementos, mas oferece alguma significação para aquilo, né? Oferece alguma importância, né? Porque senão o indivíduo não escolheria algo que não faz sentido nenhum para a sua vida individual e coletiva. Então, basicamente, esse é o cenário da discussão.
Sim, perfeito. Então, como tu disse, né, a importância do Rawls com uma teoria da justiça de 71 é fundamental para a filosofia política e para a retomada do normativismo na filosofia política, né? Enfim, daí a importância desse autor até para o debate que vem depois, né, que vai gerar toda a controvérsia com os comunitaristas que surgem para criticar ele. Mas esse é um debate estritamente da filosofia política, né, porque se nós pegarmos aqui, a gente pode até puxar um pouco algumas escolas da economia que também vão girar em torno um pouco do debate do liberalismo, né, aí o minarquismo, anarcocapitalismo, etc, né. Mas aí é um debate vinculado a uma área um pouco diferente dessa que os comunitaristas acabam desenvolvendo, né, nas suas concepções aí. Bom, sim. Sim, nós estamos bem dentro do terreno da filosofia política, e esse debate teve, assim, o auge ali na década de 90, 80 e 90, né? Depois, existem alguns autores que vão tentar fazer uma espécie de superação dessa controvérsia, né? Você conhece também o Rainer Forst, né, no texto aí, Contextos da Justiça. É exatamente uma tentativa de dizer, olha, existem pontos de convergência que podem ser tomados em consideração para a gente avançar na discussão. E o próprio Rawls, depois, também nos textos posteriores, como o Liberalismo Político, ele vai tentar dar conta daquela crítica que os comunitaristas fizeram. A crítica mais forte, por exemplo, que o Sândio faz é que nós teríamos aí na teoria liberal do Rawls um eu desengajado, é o termo que ele usa, um eu desvinculado. Sim. Seria um indivíduo que escolhe por si mesmo sem nenhum tipo de vínculo social. O Rawls vai dizer, não, o indivíduo escolhe também a partir do contexto em que ele está inserido. Mas o que eu estou propondo aqui talvez lá com o véu de ignorância, na teoria da justiça, dizia, bom, vamos dar um passo atrás, né? Pensar como esses indivíduos poderiam pensar razoavelmente alguns princípios que regessem a sua vivência política. Então, princípios que eu, Odair, que o Matheus e que você que está aí nos assistindo poderiam escolher e aceitar sem fazer nenhum tipo de objeção muito grande, né? Então, pensar em um exemplo clássico é o da escravidão. A gente não precisa discutir muito aqui para condenar a escravidão, então são coisas que nós concordamos e que servem, então, aí como princípio básico para nortear a nossa vida, né? Então, o Rawls responde dessa forma, e aí surgem também alguns limitadores das teorias comunitaristas, né? Porque como é que tu vai pensar alguns elementos normativos com práticas muito distintas, né? Como é que tu vai chegar em alguma coisa comum se tu vai partir exatamente daquilo que não é comum, né? Que são as vivências particulares dos grupos, né? Então, o Rawls, para defender aí as teorias, as concepções liberais, vai dizer, não, a minha preocupação aqui é garantir alguns princípios basilares para as organizações sociais viverem, se organizarem, né? Depois os indivíduos vão poder escolher dentro disso, né, o que cada um considera o mais adequado para a sua vida, né? Então, é uma defesa muito consistente da liberdade individual, coisa que todos nós prezamos na nossa forma de vida, né? Quando nós falamos aí em restrições à liberdade, né? Como no caso que nós vivemos agora, vivemos no meio de uma pandemia, e aí existem algumas restrições à liberdade, mas são restrições à liberdade tendo em vista um bem comum. Então, esse tipo de restrição não encontra também grandes empecilhos dentro de uma defesa do liberalismo político, porque, no fundo, nós não estamos restringindo a liberdade por um desejo, uma vontade de alguém, é por uma necessidade de um momento que nós vivemos. Então, daria também para usar, né, o exemplo da pandemia, né, que já que nós estamos vivendo no meio dela, para pensar também a questão da liberdade e os próprios limites da liberdade, desde que a gente tenha uma justificativa razoável em termos coletivos, né?